Bom dia para você que amanheceu com alegria. Estamos aqui no canal Maná Verdadeiro, né? Vamos reagir a esse vídeo desse amado irmão aqui, que é o Decifrando as Escrituras, né? Vamos ver o que é que o Miguelzinho tá fazendo de novo. Para querer, porque quer querer, porque lá é o lugar mais fácil dele ganhar dinheiro e os pais estão de fora. Indo atrás e a justiça não tem moral. Porque disse que não era para ele aparecer em redes sociais. E até agora, infelizmente, esse homem está poderoso, viu? Mas também eu quero deixar uma mensagem muito boa aqui pro meu amado aí, que está aqui escrito em Provérbio 15, versículo 32, que diz assim, ó: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas, porém, o que entende a repreensão adquire o entendimento. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas porém, o que entende a repreensão adquire entendimento. Quero falar essa passagemzinha aqui para depois eu falar sobre a respeito do que eu quero dizer sobre esse menino aqui. Entendeu? Vamos começar o vídeo aqui. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. E eu acredito que por tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Aí foi uma reunião que ele teve particularmente com esse maldito ali, né? Que é deputado. Sei lá que diabo com aquela peste. Eu sei que é o diabo. Engraçado que o Miguel tá bem que o diabo na frente dele. Entendeu? Estão querendo fazer para que possa conseguir que o Miguel volte a pregar, fazer as vontades deles e ganhar o dinheiro dos otários. Entendeu? Vamos continuar com o vídeo aí. Meu parceiro Jesus, está amarrado. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois ele pediu um milagre pra Deus, Deus não vai dar. Tá maldito. Agora, Feliciano resolve entrevistar o falso profeta mirim Miguel Oliveira. Teremos nesse vídeo aqui, diante dos nossos olhos, uma reunião entre os filhos da serpente, os filhos do engano. Olá pessoal, hoje eu tô aqui para conversar com o moço mais famoso do Brasil, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira. E quem diz isso não sou eu, as próprias escrituras. O próprio Cristo nos ensina a discernir os falsos profetas dos verdadeiros. Nos ensina a discernir quem realmente trabalha para o governo do anticristo, do antimessias, e quem realmente prega a verdade, que hoje é muito difícil. Vamos começar assistindo as melhores partes, pois esses caras resolveram falar do próprio pai deles, o diabo. E parece pesado isso que eu estou falando, mas é justamente para que você abra os seus olhos com essas marionetes do sistema religioso. Eu vou pausando para fazer uns comentários. Eu retirei alguns trechos que são os mais importantes para não perdermos tempo aqui, eu não perder o meu e você não perder o seu. E você vai me dizendo a sua opinião aí embaixo também, nos comentários desse vídeo. Deus te deu algo diferente. O diabo te odeia muito. Porque eu sou um homem espiritual. Deus te deu algo diferente, ele diz. O diabo te odeia muito. Quem olha assim, fala, nossa, dois homens de Deus odiados pelo próprio diabo. É necessário você compreender quem é o diabo. E é necessário você compreender o que as escrituras falam de pessoas como esses dois caras aqui. O primeiro versículo, antes de continuarmos, para abrir a sua mente, expandir o seu entendimento, que nós iremos ler aqui, é a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor, o Messias, e pela nossa reunião com ele, quando ele voltar no fim dos tempos, que não movam facilmente o seu entendimento, nem perturbem você, seja por espírito, seja por palavra ou por epístola como de nós, como dizendo que o dia da volta de Cristo está próximo. Por quê? Que ninguém vos engane de maneira alguma. Não será assim antes que venha a grande apostasia. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Hoje vivemos a grande apostasia. E o que é essa grande apostasia? Que eu venho falando sobre isso em vários outros vídeos meus aqui. Estamos falando de um grande engano. Pessoas que negam a fé.
Elas renunciam à fé, elas negam a verdadeira sã doutrina de Cristo para dar ouvido a fábulas que são trazidas por falsos líderes, como por exemplo esses dois, Marco Feliciano e o próprio Miguel Oliveira. A própria palavra nos exorta de algo impactante. Ele diz assim: não esqueçam que a volta de Cristo não virá antes dessa grande apostasia, e nem antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o próprio anticristo, porque ele se opõe, ele é contra. Quando falamos da adoração ao Criador, nós vemos que essa adoração é feita em espírito e em verdade. O anticristo se adora fisicamente, materialmente e com mentiras, que é o que fazem hoje dentro desses templos, dentro do sistema religioso. E eu lhe digo com toda certeza, até tiro meus óculos para olhar nos seus olhos, em todas as denominações religiosas, tanto católicas quanto protestantes. E você, se não compreendeu, precisa assistir meus outros vídeos para que o seu entendimento se abra ainda mais diante da verdadeira sã doutrina, da verdadeira palavra de Cristo. E o que ele está dizendo aqui? Algo que se opõe. Então, se faz contrário ao ensinamento de Cristo e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no próprio templo dele, querendo se parecer com o Criador. Ou seja, é alguém que se faz passar por Deus e é adorado todos os dias. Milhares de pessoas hoje, dentro desses falsos templos de pedra, se ajoelham para o anticristo pensando que é Cristo, porque ele se faz parecer com Cristo. Mas suas práticas se opõem a tudo o qual o verdadeiro Cristo nos ensina. E Marco Feliciano e Miguel Oliveira são frutos de uma grande mentira. O próprio Miguel Oliveira mesmo já deixou claro que se o seu pastor for Cristo, está repreendido, para ele não serve. Eu digo, meu Senhor, meu Jesus, meu pastor Jesus está amarrado, É e gaguejo, está amarrado é mesmo. gaguejo. Eu estou falando dos crentes que usam essa expressão para não ter pastores, não ser sujeitados à igreja. Então, é um problema que nós estamos tendo hoje. problema é jovens esse aqui, de papai, ó. é jovens de culto de ceia, é jovens do pula. O problema é esse aqui, que eles estão vendo, que as pessoas estão acordando mentalmente e não estão indo mais atrás desse certo pastor que só quer comer a lã das ovelhas, entendeu? Só quer comer a lã das ovelhas. E as pessoas estão acordando. Estou fazendo aquela passagem que diz chamada eclésia, tirados para fora. Então, o próprio Espírito Santo, ele mesmo está tirando o que é dele lá de dentro desse sistema evangélico maldito. Aí agora estão se incomodando, porque as pessoas estão acordando. Aí ele quer colocar na cabeça das pessoas, dizendo que tem que ter outro pastor, porque Jesus não vale. É cada um, viu, cara? Cada um. Mas não cai mais nessa armadilha, não. Pula, mas é jovens do culto de doutrina, de disciplina da palavra. E quem fala isso é crente desigrejado. É crente que não tem igreja, é crente que não toma ceia, é crente que não é dizimista. O crente que chega pra mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E tá amarrado. A Bíblia diz que Jesus escolheu pastores para a igreja. Ou seja, ele escolheu pastores para a igreja. Então ele não é o único pastor. Ele precisa que você tenha um homem como pastor, porque ele mesmo nega ao próprio Cristo. Marco Feliciano, então, nem se fala. Um cara que prega abominações. Deus pega a essência de Lúcifer, a adoração, e diz: você é um novo adorador. Canta, adora, exalta, leve os homens a adorar, exalta, faz todos cantarem e adora o meu nome, e cuida. Inclusive, é um cara completamente envolvido não só com a religião e com a política, mas também com a própria maçonaria. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil Maçons BR, e que continuamos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. A cara daquele cínico lá, desse santo de duas faces, entendeu? Ora é santo e depois é nais, Satanás. O cara diz que tá indo na igreja, né? Tá indo para a igreja para pregar o evangelho e ao mesmo tempo coabitando com os... Qual é o nome dos caras aí, rapaz? Da cor que eu me esqueci aí, rapaz. O cara aí dessa religião que ele falou, até me esqueci. Vamos continuar aqui pra ver se eu me lembro aqui, cara.
Vamos se misturar. Maçom. Obrigado. Lembrei, maçom. O que adianta o cara tá lá na igreja pra ganhar o dinheiro dos otários lá, fora o dinheiro que ele já ganha, que é do governo, que ele é um deputado, sei lá que essa carniça é. Ainda ganha também dinheiro através da maçonaria. Vocês vão ver o que ele vai dizer aí. A maçonaria é uma sociedade de homens de negócio, homens de bem, ajudam na convivência da sociedade. A maçonaria trabalha com filantropia. Que agora se colocam como representantes de Deus. O diabo te odeia, o diabo nos odeia. É mais ou menos isso que ele está falando, e eu fiz essa introdução para você entender a verdadeira face desses caras, porque só conseguimos compreender observando as palavras do Messias. E ele mesmo deixou claro que pelos frutos deles nós os reconheceremos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Vamos continuar mais um pouquinho agora aí, então. Eu acredito que tudo que você está passando é porque o diabo te odeia. E o diabo não te odeia de graça. Embora o diabo não saiba o futuro, porque ele não é onisciente, o diabo, ele tem a percepção. Porque é o maior de todos os psicólogos. Olha, eles começam a engrandecer, entre aspas, o diabo. O maior de todos os psicólogos. Para que você compreenda quem é Satanás, quem é o próprio diabo. Ele está... Já passou até, já fez curso, esse diabo que eles falam aí, já fez curso aqui no mundo, né? E um professor lá, não, como é que fala, deu o diploma dele, que é o melhor psiquiatra, né? Psicólogo, quer dizer, né? Agora o diabo agora é psicólogo. Esses caras inventam cada um, viu? Viu? Lá no livro de Gênesis, foi ele o mesmo que enganou Eva. Quando lemos aí o livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: e o Senhor disse à mulher: por que fizeste isso, mulher? E aí ela diz: a serpente me enganou e eu comi do fruto proibido. O mesmo Satanás, o mesmo diabo, a mesma serpente também está lá no fim. Ele está no início e no fim disso aqui, em Gênesis e em Apocalipse. Apocalipse 12, no versículo 9, diz assim: e ele foi precipitado, o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, aquela que engana. Engraçado, quero dar uma advertência no irmão aí, que é interpretando as escrituras. Por que ele não lê esse versículo bem aqui, que está aqui em Gênesis 2, versículo... Não, é Gênesis 3, versículo 1, que a própria palavra fala aqui, ó, a queda, entendeu? Fala aqui, ó, a queda do homem. Não fala a queda da mulher, né? Só diz que a serpente falou para a mulher. E pelo meu entendimento, Deus falou foi com o homem. Deus não tem nenhum versículo bíblico. Eu quero que algum homem da igreja, teólogo, não sei o que aí, tem exegese, hermenêutica, que me prove na Bíblia, aonde está escrito aqui em Gênesis que Deus falou para a serpente o segredo da árvore, hein? Serpente significa um eufemismo. Ali, quem foi que fez Gênesis? Não foi Moisés? Moisés estava lá para ele ver que a cobra falou com a mulher e a mulher levou o fruto para o homem e o homem errou por causa da mulher. Aí é onde está o negócio. É o chamado machismo. Só coloca a culpa nas mulheres. Só as mulheres que é culpada, porque a mulher foi que fez o homem pecar. Não. Mas a palavra diz aqui, em Gênesis 3, que fala que a queda foi de quem? Do homem, porque Deus fez o trato, foi com o homem, porque antes da Eva ser feita, Deus tinha falado com o homem, disse: olha, homem, não comeis do fruto que traz o conhecimento do bem e do mal. Aí ele, para se escapar, pegou e falou o segredo para a mulher, porque ele queria, para você ver como ele mesmo se tornou o próprio diabo, entendeu? Ele mesmo se tornou o próprio diabo, a própria serpente, era ele mesmo. Porque se ele não quisesse que isso acontecesse, ele tinha ficado calado na dele, não tinha falado nada para a mulher. Então essa própria serpente representou ele mesmo, porque só ele que sabia
que aquela árvore trazia o conhecimento do bem e do mal. Mas os caras misturam, faz uma bananada e diz que não, a culpada é a mulher. Se você ver esse vídeo aí, passe aí, pai. Compartilhe esse vídeo, que eu com meu conhecimento, eu não culpo mais a mulher. Quando eu estava cego no sistema, eu culpava, mas agora, depois que eu li a Bíblia, não, quem é errado foi o homem, que Deus fez o trato foi com o homem, não foi com a mulher. Se ele tivesse um pouquinho de consciência, ele disse, não, se vira com teu boró aí, mulher. Tu comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, se vira aí. Mas não, mas como ele que queria saber o que era esse bem e o que era esse mal, então ele mesmo foi o próprio diabo. Aí ele fala assim, aí tem um ditado que ele diz assim, só para me passar o vídeo dele, depois eu vou deixar normal aí. Ele diz que a serpente coabitou com a mulher, né? Pois vamos ler bem aqui, tá bem aqui, ó, Gênesis 4. Vamos ver quem foi que coabitou com a mulher e trouxe o filho da perdição. Vamos ver? Tá dizendo aqui, ó, tá aqui escrito aqui, ó. Gênesis 4, versículo 1, diz assim, ó, Abel e Caim, é o nome do tema lá, né? E assim, ó, coabitou o homem com a Eva, e a Eva sua mulher, e esta concebeu e deu à luz, a Caim, Mas só que o sistema colocou na cabeça do povo que a geração de Caim que veio de lá para cá foi a serpente que teve relação com a mulher. Então, essa serpente que fez relação com a mulher e nasceu o ser humano, representou o próprio homem, que significou quem? Adão. E é isso que os caras não querem que isso seja descoberto. Como eu digo também pro meu amado ali. Irmão, a palavra Satanás significa o quê? Adjetivo, acusador ou opositor. Se esse Satanás que vocês inventaram ali, se ele existiu mesmo, e por que ele não manifestou lá no Pedro, quando Jesus Cristo pegou e Jesus de Nazaré, quer dizer, pegou e repreendeu ele? Repreendeu ele. Quando Pedro disse assim, Senhor, ninguém tocará em ti. Aí o próprio Jesus disse, afastai-vos de mim, Satanás. Não impedis a vontade do meu Pai que está no céu. Então, por que Pedro não manifestou? Só manifesta nas igrejas? O diabo não está no carnaval, o diabo não está num baile, o diabo não está numa festa boa, o diabo não está no meio dos advogados, o diabo não está no meio do juiz ali quando está tendo uma audiência, o diabo só aparece nessas igrejas aí? Então, esse próprio diabo representa os próprios pastores, cara, que estão contra a verdade de Deus, estão sendo opositor. Porque a palavra fala verdadeiramente que o dízimo ele é alimento. Você mesmo prega, cara. Eu já fiz vídeo com você falando sobre isso. Então, eles estão contra a vontade de Deus. Então, eles estão sendo opositor. Porque a palavra diabo ela é um adjetivo. Acusador ou opositor. Se eles falam que o dízimo é dinheiro, então ele está sendo oposto contra Deus. Assim como foi Pedro. Pedro queria impedir a vontade de Deus. Então, Jesus pegou e repreendeu logo ele. Não, mas foi um espírito que abaixou no Pedro. Não vem com essa, não. Era a própria carne de Pedro que se opôs contra a vontade de Jesus. Vamos continuar aqui, que eu já falei pra caramba, viu? Todo o mundo. Ou seja, o diabo é o cara que veio para enganar. Ele mente. Cristo deixou muito claro que Satanás é o pai da mentira. Ou seja, aqueles que... Parei de aqui. Veio para enganar. Quem foi que foi enganado lá no Vale do Éden? Quem foi que enganou a mulher? Foi o diabo, a serpente, ou foi o próprio homem que sabia da verdade e falou para ela? E no momento do vamos ver, que Deus foi falar com o homem, o que ele disse? Não foi a mulher que tu me deste. A primeira acusação, a primeira mentira que foi contada foi lá. Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher não, foi a serpente. E a serpente foi um passando a bola pro outro, né? Essa serpente representou ele mesmo, cara. Você já viu alguma cobra falar? Você quer aprender mais? Vai lá no vídeo do irmão Geraldo Moraes, que fala o nome do tema lá, diz assim, ó. A queda do homem, não, meu Deus, como é que é o nome do tema lá? Me esqueci aqui. Eu vou falando, depois eu me lembro de novo aí. A serpente no Éden. Pronto, a serpente no Éden é o nome do tema que tem lá no vídeo do irmão Geraldo Moraes lá. Entendeu? A serpente no Éden. Vocês vão lá ver lá quem é. Quem era essa serpente. Entendeu? Se era o próprio homem ou era esse simbolismo que era representado por Moisés, que ele era lá do Egito, e a serpente era o símbolo
muito específico lá para o egipciano lá, né? Então, Moisés colocou e botou essa fábula, essa mentira aqui no meio para dizer que foi a serpente que enganou a mulher. Essa própria serpente representou o próprio homem, rapaz. Vamos estudar mais um pouco, cara. Não sei nada, mas só pelo que eu estudei deu certo, viu, velho? Então, com o engano, e é por isso que eu disse filhos da serpente no início desse vídeo, filhos do engano. Aqueles que estão com ele estão para mentir, enganar e principalmente fazer isso usando o nome de Deus, usando as escrituras. Então tá errado aqui. Aqui era para botar, ó, a serpente coabitou com a mulher. Não era para ser assim. Coabitou o homem com Eva. Não era para ser assim. Era para ser do jeito que vocês querem, é para ser a serpente coabitou com a mulher. Mas não, eles remexem a Bíblia e dizem que foi a serpente que teve caso com a mulher. Misericórdia, cara. Misericórdia, viu? Eu já vi os caras dizendo que a serpente tinha braço e tinha pés e teve relação com a mulher. Pois então era para ter nascido um monte de serpentinha. Entendeu? Não era para ter nascido o homem, foi Caim, que é o filho da serpente, que representou o próprio Adão, não. Entendeu? Vamos lá ouvir lá. A grande apostasia é a maior armadilha de Satanás para fazer com que milhões e milhões de pessoas pensem que estão indo buscar ao Criador, indo buscar a Deus, mas estão caindo em uma grande cilada dentro das portas largas desses falsos templos, dessas falsas empresas e denominações religiosas, que se colocam como representantes de Deus, mas na verdade são só frutos do anticristo, pois as suas doutrinas se opõem completamente ao que o Messias ensina. Peraí. Então João mentiu, eu não estou lembrado do versículo. Mas está escrito lá em João que o próprio João disse: eis que o anticristo já está no meio de nós. Então o anticristo já estava naquele tempo lá. Lá naquele tempo que João estava vivo, ele falando para as pessoas lá, ele mesmo falou que o anticristo já existia, já estava lá no meio dele. Mas não, o sistema futurista diz que o anticristo ainda vai aparecer. Eu fico impressionado que o sistema evangélico, o livro de Pedro Álvares Cabral já aconteceu, não vai existir mais. Pedro Álvares Cabral não vai mais descobrir o Brasil. E a Bíblia que foi escrita séculos e séculos, para ele fica futuralizando. Não pode acontecer nada, é Jesus que está voltando, é a volta de Jesus. Não, é a serpente, agora é o homem da iniquidade. Já estão dizendo aí que o novo Papa representa o novo apoiador do anticristo que vai vir e vai se sentar na cadeira. Mas onde é que está escrito aqui na Bíblia que vão levantar o terceiro templo? Eu quero que me respondam sobre isso aí, vocês que vão ouvir essa mensagem aí. Quero que me respondam, onde é que está escrito na Bíblia? Eles mentem sobre o que é igreja. A maioria das pessoas hoje não sabe o que é igreja. Elas vão à igreja, elas acham que existem várias igrejas. Elas confundem uma denominação religiosa com a verdadeira igreja, a noiva. Eles mentem sobre os dízimos, eles mentem sobre as ofertas, eles mentem sobre, por exemplo, os sacerdotes, negando o sacerdócio de Cristo, colocando homens como sacerdotes. Eles mentem sobre tudo. Eles estão assentados no jugo do dinheiro. Você vai fazer o seu cheque e você vai ter aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser roubado. Olha o que é que esse bruxo vai fazer. Preste bem atenção. Esse bruxo aqui, ó. Entendeu? O que é que ele vai fazer? Vai dizer que isso ali é bênção de Deus. Olha, preste atenção, não vou nem falar. Quero que você veja com seus próprios olhos. Eles dizem que isso ali é bênção. Para vocês verem como eles não adoram o Criador que fez os céus e a terra. O Criador que é o dono do ouro, dono da prata, dono de tudo que está aqui. Mas o Deus deles aqui é Mamon. Não é o Criador, é Mamon. Veja o que é que esse cara vai fazer aqui, ó. Preste atenção aí. Olha os otários aí, os otários. Olha lá. Olha o demônio, esse demônio. Olha o que é que esse demônio tá fazendo, cara. E vocês ainda dizem que nós somos errados, cara. Misericórdia. Por favor, compartilha esse vídeo aí. Olha, já tenho 1000 e poucas pessoas. Quando eu boto um vídeo, só vai 18, cara. Eu quero que vocês compartilhem meu vídeo para que as pessoas vejam essas heresias, cara. Para que saia desse sistema evangélico maldito. Olha o que é que o cara tá fazendo, cara. Tá deitando aqui em cima do dinheiro e ainda diz que é bênção de Deus, vai orar. Aonde está escrito que Jesus mandou juntar tesouro na terra, cara? Não tem. Jesus foi contra
Que adianta o homem ajuntar tesouro na terra, onde a traça é ferrugem e o ladrão a consome? Ajunte seu tesouro no reino do céu, não foi assim que ele falou? Não foi? Foi. Então, o que esse demônio tá fazendo aqui? Diz que é a obra de Deus, cara, desse, viu, velho? É como certos pastores fazem aí. Eva, quando lemos aí o livro. Aqui na frente agora para mostrar para esse mundo que o nosso Deus não nos deixa ser covardes. Olha os otários. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estes são os filhos da serpente, os filhos do diabo. O diabo, na verdade, não está com raiva nem do Miguel Oliveira, nem do próprio Marco Feliciano. Na verdade, ele está extremamente... Para você entender, meu amado, você interpretando as escrituras, você tem que estudar mais um pouquinho. Porque Deus usa os pequenos para confundir os que são maiores, né? Que para mim eu não sei de nada. Você é mais sábio do que eu já vi muitos vídeos seus. Então, esse diabo representou o próprio homem, cara. Foi ele que acusou, foi ele que mentiu. Foi ele que mentiu. E foi ele que enganou a própria mulher, cara. Então, esse filho da serpente, que é o diabo, representou o próprio Adão, cara. Que a palavra mesmo diz, por causa de um homem só entrou o pecado do mundo. Mas por causa de um homem saiu o pecado do mundo. Não acredita que Jesus fez isso. Isso aí para eles são em vão. Então essa serpente representou o próprio Adão. Esse diabo representou o próprio Adão. Aí de lá para cá veio a geração deles, de Caim, né? Aí ele diz que essa serpente que Jesus pisou na cabeça é uma serpente mesmo, uma cobra. Essa serpente que traiu Jesus, que era da descendência de Caim, representou o próprio Judas, cara. Foi por isso que a palavra diz que Jesus pisou na cabeça da serpente, que foi o próprio traidor. Ele representava o próprio Judas, a própria serpente traidora que traiu Jesus. É essa aí, cara, é isso aí, pessoal. É isso bem daí, mas não, os caras querem inventar coisa mesmo, como fosse uma normal. Ele vai falar outra coisa aqui. Orgulhoso do trabalho que esses caras têm feito. Vamos continuar aí. Ele derrubou o primeiro homem, pisou no mundo. Ele teve a graça de tentar Jesus no deserto. Então quem somos nós na fila do pão? Então o diabo ele não precisa saber o seu futuro. Basta ele de vez em quando pegar Deus te olhando lá do céu. Diabo é um adjetivo, viu? Essa linha que eu falo assim, lá, de vez em quando Deus ele abre a janela do céu e fica olhando na terra e ele coloca o olhar em alguém. E antes que alguém chame isso de heresia, é só lembrar de Jó. De Jó. Deus estava lá, o diabo passou por ele, Deus disse, viste tu, meu servo Jó. Deus estava olhando para Jó. Então quando o diabo pega Deus olhando para alguém, mesmo não sabendo o que Deus vai fazer, o diabo sabe que... Vou já desmentir ele bem aqui, nessa passagem aí, que ele fala de Jó, que diz que Satanás foi lá no céu, o diabo, né? Aí então Jesus mentiu. Que o próprio Jesus falou. Ninguém subiu e ninguém desceu do céu, a não ser o Filho do Homem. E aí, como é que fica essa passagem aí, cara? Vamos ter que jogar fora? Que o próprio Jesus falou, cara. Ninguém subiu ao céu e ninguém desceu do céu, a não ser o Filho do Homem. A palavra diabo, Satanás, é um adjetivo acusador ou opositor. É isso aí que eu entendo. Que eu estudei, eu fiz isso aí. É isso aí que eu entendo. Acusador ou opositor. Vocês mesmos são os próprios diabos. Vocês mesmos são os próprios de Cristo. Vocês estão contra a verdade de Deus. Vocês estão contra. Então vocês estão sendo opositores contra a verdade de Deus, cara. É isso aí, cara. Entendeu? Aí o cara desse aqui vem mentir, dizendo que o diabo foi lá no céu. Como é que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente e fala com o próprio diabo. Quem és tu? De onde tu vieste? Observaste meu filho Jó? Então Deus não é onisciente, porque Deus não sabia quem era ele e perguntou para o diabo, quem és tu? Hein? De onde é que tu vieste? Então Deus não é onisciente, cara. Vocês estão mentindo e dizendo que Deus não é onisciente. Que o próprio Deus falou para ele, né? Como diz a conta a palavra, quem és tu? Quem és tu? De onde tu vieste? Que Deus é esse? Hein? Eu prefiro Deus que é o Criador, mas esse Deus aí que vocês inventaram aí, não cola não, cara. Então ele não tá sendo onisciente, não. Essa pessoa pode dar muito trabalho no futuro. Olha como eles são manipuladores, né?
se colocam literalmente como homens de Deus, se colocam até no lugar de Jó, um servo de Deus, e se colocam como opostos ao diabo. Mas na verdade são frutos da mentira, são filhos da mentira. O próprio Cristo chegou na frente de líderes religiosos e disse: vocês têm por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quem foi que matou primeiro? Quem foi que matou primeiro? Vós sois filho do diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi o primeiro homem que cometeu o primeiro assassinato no mundo? Não foi Caim? Hein? A serpente representou o pai dele, que era Adão, e ele foi o primeiro assassino, que representou quem? A Caim. Aí a geração dele veio vindo de lá para cá, até chegar nesse sacerdote que o próprio Jesus está repreendendo ele. Mas não, vocês querem uma figura, um diabo que tem chifre, um diabo que tem um rabo para balançar, entendeu? E continuar mentindo e sendo um otário para ele aí. Porque para mim, pelo meu entendimento, esse diabo não existe. Ele é opositor, acusador. Se eu ser contra a palavra de Deus, eu mesmo estou sendo um diabo, assim como aconteceu com Pedro. Ele foi oposto a Jesus. Então ele se tornou um diabo. É como acontece nesse sistema evangélico aí. Todos são o diabo. Cada um tem um diabinho ali. Que é a carne dele, a nossa carne, que é o nosso maior inimigo, a nossa carne. Entende isso, cara? Entendeu? Vamos lá ver lá o restante do vídeo aqui. O sistema religioso daquela época é praticamente o mesmo de hoje. Só mudam as máscaras. Mas é o mesmo. Vamos continuar. Vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa se perca. Então ele vai usar de todas as formas. Às vezes você não precisa de um inimigo externo para te derrubar. E eles estão falando, na verdade, agora, Marco Feliciano está falando da realidade. Satanás vai fazer disso com as pessoas, está fazendo. É por isso que vivemos a grande apostasia hoje. E uma minoria, Cristo deixa bem claro, a noiva pequenina, são poucos que conseguem encontrar a porta estreita. Então, negócio bem pesado isso aí. O pior inimigo do Miguel não são os sites, não são esse povo bobo de TikTok, que em busca de centavos são miseráveis, porque os cliques são centavos, em busca dos cliques miseráveis, tem que destruir o Miguel. Toma! Parabéns! Agora eu levanto a espada para você, pastor do Satanás. Toma! Porque tem muitas pessoas que são do TikTok, da plataforma aqui do YouTube, a plataforma lá do Kawaii, que paga o dízimo para aquele vagabundo lá. O que é que ele falou com vocês aí? Você ouviu, né? Você ouviu que ele falou com vocês que são babão dele, principalmente pessoas da igreja dele lá. Entendeu? Você ouviu o que foi que ele falou com vocês, que são do TikTok, da plataforma do YouTube, e outras plataformas a mais do Instagram. Entendeu? Tá acabando com vocês. Eu acho é bom. Entendeu? Ele pisa em vocês, ó. E vocês não acordam pra graça de Deus. Entendeu? Estão trabalhando aí pra dar dinheiro pra ele lá no final do mês. Os cliques miseráveis, né? O que dá dinheiro, né, o Feliciano, são dízimos, né? Ofertas. Isso que é bom, né, cara? As pessoas que trabalham na internet, lá no TikTok, por exemplo, são miseráveis, né? Pra ele é. Então, o certo é isso, né? É mentir usando dízimos e ofertas. As pessoas, elas não estão criticando o Miguel pelo Miguel, por ser o Miguel. Na realidade, muitas pessoas gostam do Miguel. Eu não tenho nada contra ele mesmo, mas as pessoas não gostam de que se brinque com isso aqui, cara. Coisa que vocês dois fazem. Que se brinque com a palavra do próprio Criador, com a palavra do Messias. E isso, meu amigo, não se faz. E o Miguel Oliveira fez muito isso. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Olha o helicóptero. Os irmãos querem me perdoar. Pra quem não sabe, eu só enxergo 20% de cada olho. É muita mentira, né? No começo da fama, ele disse que era surdo e mudo. Agora não, já é cego. O homem já é cego, não enxerga só 20% de cada olho. Ali se ele enxergasse, pessoal, como é que não era, né? Vamos ver ele falando aqui. Power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smart. Eu
Se o diabo vai gostar, eu não sou pregador, eu sou profeta. Continuar. De arrumar uma porcaria. Seu maior inimigo, você o maior inimigo do Miguel. Deixa não. Espelho aqui, eu te mostrar aqui. É o próprio Miguel. Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, nunca pensei. E ele pergunta se Miguel já pensou em fazer alguma loucura. Eu já imagino que seja, mas a realidade, Miguel está vivendo um dos melhores momentos da sua vida para ele. Por quê? Ele tem aquilo que ele quis, a fama, o sucesso. Ele tenta isso desde que ele era pequenininho. Eu já mostrei isso em vídeos aqui. Ele lá com 2, 3 anos ali, cantando, pregando. Mas outra mentira que vai ser desmentida. Ele falou em vários podcasts aí que começou a falar, veio um milagre na vida dele. Começou a falar e ouvir com 3 anos. E aqui ele com 2 anos foi provado que ele já falava e ouvia e já estava sendo usado pela bruxa Jezabel, que é a sua própria mãe. Sua própria mãe. Aquele com 2 anos. E já ele mentiu lá na frente no podcast daquele rapaz lá, o moreno lá, que ele só começou a falar, em todos os podcasts ele fala isso, que só começou a falar e a ouvir com 3 anos de idade. Aí os otários ainda acreditam. Os otários ainda acreditam. E hoje, ele alcançou, então ele está no melhor momento. Apenas barrado por ter 15 anos ali pelo conselho tutelar ou cerceado. Mas logo mais ele está aí de volta e vai ser um cara como o filho da serpente, que é Marco Feliciano. Tá, continuar. Se você não se deixar ser usado por ministérios que vão te usar, você traz público. Trouxe público, você já viu você ministrando oferta. O próprio pastor Silas diz que você é um menino inteligente. Olha como é uma empresa, tá? Você traz público, ministrar ofertas, dinheiro. Esses caras pensam nisso. O conselho dele, entre aspas, é porque está na frente das câmeras. Mas ele mesmo, já veremos, ele mesmo não faz isso que ele está pregando aqui para o Miguel Oliveira. Olha só, ser elogiado pelo pastor Silas Malafaia. É muita honra. Não é pra qualquer um. Só que ele também deixou um adendo, que é o adendo de todos. O Miguel tá indo de um jeito que ele tá mal instruído. Ou a referência que você tem não tem sido muito boa. Igreja na casa de negócios. Eu ministrei uma oferta hoje na manhã missionária, mas... Igreja, nem sabe o que é igreja, né? Não é casa de negócios. Por quê? Miguel Oliveira, ele e Malafaia dizendo que ele foi mal instruído. Eles querem puxar o garoto para si, pois como disseram, é um garoto inteligente. E Miguel Oliveira deixou escapar um negócio abominável. Ele ameaçou pessoas dentro de um templo por conta de dinheiro, pessoas com R$1.000. E agora ele tenta puxar Miguel Oliveira pro lado dele e dar um conselho na frente das câmeras. Mas você tá com propósito. Houve um tempo que me usavam como usam você. Até que eu falei, calma aí. Vocês estão me chamando porque eu prego, porque eu abençoo o povo, porque as pessoas são curadas, salvas, batizadas com o Espírito Santo, ou porque eu levanto uma grande oferta para a sua igreja. E comecei a impor limites. Tanto que hoje eu não ministro mais oferta, é muito raro. Só quando eu sinto a igreja está desabando, o pastor precisa comprar um telhado, ou arruma aqui nos milhões, eu coloco a minha cara e falo, eu preciso. Né? Acho que a verdade não é bem essa, né? Vamos olhar aqui o que esse cara faz dentro dos templos religiosos, o que ele já fez muito. Vamos ver juntos aqui. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1.000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem, tá feito. Olha lá, Marco Feliciano nas ofertas. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Que problema, né, Feliciano? Pode colocar, vamos junto, olha ali. Isso não te... O que me revolta mais à frente é uma pessoa que ela é deficiente física. Ela vai dar R$1.000 para esse maldito aqui. Aí cadê o milagre para esse maldito fazer com que menos essa pessoa saia desse sofrimento, manda ele levantar, pois te levante. Como tu fez a doação para a igreja, agora eu ordeno
Em nome do Espírito Santo, que você a levante e caminhe. Faça como Jesus, como aquele homem que estava lá no tanque de Siloé. Pega teu leito, levante e vai embora, né? Falou assim pra ele. Agora eu quero apostar se esse demônio ali, ele faz isso. E cada um, viu, pessoal? Aí você vai ver o que é que o rapaz deficiente vai fazer lá. Como o cara tá cego da mente, como o cara tá cego. Viu? Quebra o coração, você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. O dinheiro tem que estar no bolso dele, né? Bom, aquele é o primeiro que acreditou. Mas o segundo que acreditou. Esse eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por isso. Aqui o terceiro. Ó o zumbi, o zumbi. Tem o quinto, sexto. Ó o zumbi dando só de R$1.000. Você não tem coragem de fazer isso. Coragem, o zumbi, né? o Precisa zumbi. de coragem. Essa é a prostituta, tá? Esse cara, filho da serpente. Vamos continuar mais um pouquinho aí. Olha o absurdo. Eu ia fazer agora um absurdo com um cadeirante. O cara que estava ali para receber algo é o cara que está tendo que dar, né? Esses são os mesmos que levam do órfão, da viúva, do necessitado. E é por isso que Cristo, naquele grande dia, vai dizer assim para as pessoas que, não apenas esses caras que estão aí em cima do púlpito aí, mas para todos que são cúmplices disso, que defendem, que apoiam, ele vai olhar para essas pessoas vão dizer para ele: Senhor, fizemos maravilhas em teu nome, profetizamos, fizemos grandes coisas. Essas pessoas são aquelas que tiveram intimidade ou pensavam que tinham intimidade com ele, são as pessoas enganadas que estão no sistema religioso. E ele olhará para elas e dirá: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. É pesado. Essas pessoas são as pessoas que... E é porque a própria palavra fala, em Mateus, na crucificação de Jesus, ou é Marcos, que o próprio Jesus, quando foi crucificado, lá mesmo diz que o diabo foi derrotado na cruz. Aí tem outro versículo que fala que o diabo e os seus anjos estão presos em cadeias eternas. Como é que esse diabo está solto por aí, pessoal? Como é que esse diabo que eles inventaram aí está solto por aí? Hein? Então Jesus agiu errado, cara. Acho que ele botou as algemas lá de plástico, o diabo se soltar lá no inferno, lá como eles inventaram aí, que o inferno significa sepultura, pessoal, sepultura. Aí ele saiu e foi atentar o povo agora aí. Então Jesus fez tudo errado, né? Negócio sério, viu, velho? estão presas nesse sistema hoje. E é por isso que eu faço esses vídeos, para que mais pessoas se libertem, tá? Finalizar aí. R$1.000, meu irmão. Qual é o seu nome? É Juscelino Luiz. Juscelino? Tempo atrás eu vim aqui e eu disse ele. Olha, o rapaz, se você vê pela voz dele, ele é deficiente até na voz, cara. E esse demônio, esse maldito ali, aquela besta fera ali, aquele diabo ali, pegando o dinheiro do rapaz. O que é que ele pra ele fazer se ele tivesse um pouco de consciência? Não, rapaz, que é isso? Fica com o seu dinheiro, se beneficie você mesmo, compre uma cadeira de roda nova. Mas não, o cara é tão demoníaco, é tão satanista, é tão anticristo que ele ainda pega o dinheiro do cara, cara. É foda o negócio desse, meu irmão. Misericórdia, viu, cara? Ainda tem gente que defende uma besta fera daquela. Eu disse, conversando com as pessoas, eu disse assim, Gideon está virado no negócio de ganhar dinheiro. E ali eu imagino que Satanás estava cegando a minha mente. Cegou mesmo. Quando eu estava vindo de lá para cá, eu lembrei. E cegou mesmo, meu amigo raro, meu anjo. Cegou mesmo. O próprio Satanás está na tua frente e tu não percebes, hein? Que ele só quer te abençoar se tu der o dinheiro, o único dinheiro que tu tem, coitado. Porque tu não comprou uma cadeira de roda nova pra tu, ou alimentos, fraldas, uma coisa assim, e vai dar o dinheiro pra esse demônio bem ali, que hoje em dia nem pra você nem pra ele você não vale mais nada. Você já deu o dinheiro, você é notário, ó.
entendeu? Você não vale mais nada pra eles, entendeu? Que ele quer saber do dinheiro dos otários, entendeu? Eu falei naquele tempo atrás, e hoje eu quero não comer nenhuma vitória aqui, pela fé. Não, meu irmão. Satanás chegou somente agora. O que Jeito que eu estava fa- ali mostrando a realidade era o jeito que próprio eu falei. Espírito Santo, mas Jeito que seu eu coração foi duro, infelizmente. Como de muitos. E muitos que estão aqui assistindo também. R$1.000. Tá agora Deus aí? Tá vendo? Ele veio como murmurador. Tá vendo essa besta fera? R$1.000, você ouvir aí? Dá glória a Deus aí. Aí os outros zumbis, glória a Deus, aleluia. Como se fosse uma coisa certa, correta. Misericórdia, pessoal. Misericórdia. Um cara desse aqui é um demônio, um cara desse. Pegar o dinheiro, R$1.000 desse senhor, desse rapazinho lá. Em vez dele pegar e retribuir, não, pegue seu dinheiro e vai comprar os seus benefícios que você precisa. E o outro, que é o burro lá, né? O zumbi lá, vou chamar logo de zumbi, que o cara desse aqui é um louco, cara. Entendeu? Ah, tá zombando do cara que é deficiente. Não, cara, que é isso, cara? Isso aí não vai ocorrer na realidade. Então tá barganhando com Deus. Ele lá tá barganhando com Deus. Não, eu tô dando pra Deus, agora Deus vai fazer que eu me levante. Misericórdia, cara. Misericórdia, viu? Cada uma, viu? Vai voltar pra casa como o mais abençoado da festa. Então manda ele levantar. Você por aí, viu, garoto? Manda ele levantar, demônio. Se você for fazer, já faça o cheque pra mim. Manda ele levantar, demônio, besta fera do Satanás. Manda o cara levantar para tirar essa maldade que tá no corpo dele, que é a doença que significa, como é que fala, deficiência física. Manda ele levantar, Satanás. Manda ele levantar. Alguém passa pra ele e ele assina. Olha aí. Não perde tempo, né, cara? É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre pra Deus, Deus vai dar, vai falar que Deus é ruim. É, né? Olha, a barganha, né? Não deu dinheiro, não tem milagre. Esse é o Deus de Marco Feliciano. É o Deus do profeta Mirim, Miguel Oliveira, que ameaça as pessoas que não dão. Ou seja, esses caras são filhos do diabo, filhos da serpente, filhos... Meu irmão, fiquei com medo agora. Você viu aí a cara do demôniozinho lá, cara? Manifestado no próprio rosto do Miguel. Você viu como é que ele tava desse jeito assim, misericórdia, Senhor. Que a paz tá repreendido em nome de Jesus, porque sangue de Jesus não tem mais. Que agora ele tá em espírito, né? O sangue foi derramado, não é? Será derramado, não foi? Por nós todos. E ele tá em espírito, e espírito não tem sangue. Da mentira, filhos do engano. Por isso que Cristo disse: raça de víboras, são descendência da serpente, tá? Eu não estou falando nenhuma abominação aqui, não. Eu estou falando de acordo com as escrituras, de acordo com o ensinamento de Cristo. Vamos finalizar aí. Marco Feliciano e profeta Mirim. Ser tutelar não pode te impedir de pregar. Porque a Constituição Federal, no artigo 5º, te dá a liberdade de culto de crença. Ninguém pode te impedir você de ir no culto, e ninguém pode impedir você no seu culto, da sua fé, dar um testemunho ou pregar. Você não pode fazer isso. Só que se você for pregar, peça ao pastor que foi lhe convidar, peça para os irmãos desligarem o telefone para minha sobrevivência. Para que ninguém filme as heresias, né? É isso que ele está dizendo. Porque senão, off the king, the power vai rolar solto aí nas redes. As pessoas estão acordando. As pessoas não são trouxas. Ou pelo menos não se deixam ser trouxas a vida inteira. As pessoas estão enxergando a grande mentira desses caras. O dinheiro. Porque qualquer coisa que filmarem de você vai voltar trouxa. Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha. Cadê esses? Porque senão, quem cala consente. Mas apareceu a moça aí que ele curou do câncer. O que ela disse foi que o câncer voltou. Eu fui curada sim. Eu rasgo o câncer, eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. O câncer voltou sim, né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente. Vida que segue. Vou finalizar aí. Nunca deixe a noiva se apaixonar por você. Olha como eles falam agora, tá? Eles assumem que não fazem parte da noiva. Por quê? Diante de Cristo,
Todos nós somos iguais, irmãos. Vamos à Ele noiva. é o cabeça da igreja e nós somos a noiva, ele o noivo. As pessoas que estão no sistema religioso são chamadas pelo... Irmão, só lhe corrigir, nem noivo não é mais, né? Nem noivo não é mais. Como ele morreu e ressuscitou, nós estamos na nova geração, que representa a geração de Cristo para cá. Nós já estamos coabitados, casados com ele. É esposos, esposas, entendeu? Nem noivo não é. Noivo é quando ele estava vivo. Estava vivo. Depois que ele morreu, teve o casamento da igreja, então já é o quê? Casados. Noivo era da cruz para trás. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, já está o quê? Casados. Entendeu? Agora é o novo, nova igreja. profeta João no livro de Apocalipse de prostituta, aquelas que estão no grupo da prostituta. Então, temos a noiva que serve a Cristo verdadeiramente por amor e temos a prostituta que só está na presença do noivo por dinheiro. Se você tira o dinheiro do sistema religioso desses templos, os dízimos ou as ofertas, ela vai embora. Esses caras não continuam pregando sem dinheiro. É uma realidade. E aí, eles não se colocam como a noiva. Perceba as palavras dele. Olha aí, olha o conceito. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Ele sabe. Mas ele também sabe que o que eles estão explorando não é a noiva. A verdadeira noiva somos nós, quem segue Cristo por amor, sem envolver dinheiro. Você não me dá um centavo para ouvir essas palavras aqui, e eu nem mais quero, noiva, é e nem esposo, eu né? a você. Amor, eu faço isso, eu desloco pessoas aqui para editar meus vídeos, para fazer as thumbs, para trabalhar com designer, para me ajudar em todo o contexto de cada um dos vídeos. Tem pessoas trabalhando comigo aqui por trás, as quais eu dedico um tempo e faço com que essas pessoas possam fazer isso para mim, recebendo de uma forma que eu faça como se eu estivesse servindo a quem assiste os meus vídeos. Por quê? Essa dedicação eu supro, eu trabalho e banco para que os que estão assistindo não precisem fazer isso, ao contrário desses caras. E ele sabe que ele não vai fazer isso com a noiva. Por quê? Como o próprio Cristo disse, as ovelhas de Cristo, as verdadeiras ovelhas de Cristo, as verdadeiras ovelhas da noiva, quando ouvem a voz do verdadeiro pastor, reconhecem e jamais vão com estranhos. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Que foi que eu disse naquele começo do vídeo lá, sobre a palavra chamada eclésia. Chamados para fora. E é o que está acontecendo com a igreja verdadeira, que são as pessoas que estão sendo tiradas da igreja do homem para fora. E não estão mais coabitando com esses lobos. Isaías 56, versículo 10. Você escutou o que Jesus falou no vídeo. Tirados para fora. Né? É o que está acontecendo comigo, com você que está acordando para a graça. Não está sendo mais escravo desses pastores. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas com quem esses caras estão falando e mexendo? Com a própria prostituta, a qual eu acabei de explicar. E aí, ele finaliza essa entrevista com Miguel Oliveira aí, dizendo que é um grande amigo, o Oliveira ele chamando de pai e os filhos da serpente de mãos dadas praticamente. Eu gostaria de saber sua opinião e eu quero lhe pedir, compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem para quem precisa ouvi-la. É a melhor forma de você ajudar esse canal, pois assim nós vamos crescendo. A verdadeira noiva está abrindo os olhos, está acordando. E a única coisa que eu conto com você aqui é o seu compartilhamento. Valeu? Então,
Tá aí a declaração. Eu falei também a respeito do meu lado, sobre esse negócio da história lá, da serpente. Eu li para vocês entenderam aí. E também, né, no final também dei as minhas opiniões contra esses hereges que estão por aí. Entendeu? Os hereges que estão por aí. Está aí, eu espero também que vocês se agradem do meu vídeo, que eu reagi sobre esse vídeo, tanto contra aqueles pastorezinhos lá, também contra o rapaz aqui. Ah, tá contra ele, porque você pegou o vídeo dele? Eu disse, não, só tô apenas contando aquela passagem que eu li, lá em Provérbio lá. O que escuta a correção, adquire o entendimento, mas aquele que não escuta a repreensão, menospreza a sua alma. Então, meu amado, eu falo para você, não vai menosprezar a sua alma. Não fique do lado dos futuristas. Só apenas isso. Quero agradecer a oportunidade. Estamos aqui no canal Maná Verdadeiro. Também siga esse amado aqui, que ele é muito bom. Tem um bom conhecimento, entendeu? E deixe seu like aí, compartilhe, deixe seu comentário, que eu vou agradecer, entendeu? Espero que os meus amados que estão já inscritos no meu canal, que veja esse vídeo e compartilhe esse vídeo aí, que eu também vou agradecer. Um abraço para todos e fique com a graça de Deus. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos ter mais